coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui nos estúdios da AD Seara e eu quero dizer a você do quanto me sinto feliz em poder, nesta oportunidade, compartilhar com você algumas verdades da Palavra de Deus. Iremos meditar nesse instante com base no texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Temos um texto bem conhecido, mas um texto importantíssimo para este momento. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois do apóstolo Paulo falar sobre vários eventos de caráter escatológico, ele conclui a sua fala no capítulo 15 dessa primeira carta dirigida ou remetida aos crentes da igreja que estava em Corintos, com uma atitude de ações de graças. Ele agradece a Deus, ele louva a Deus, e o objeto, a razão de sua adoração consistia justamente no fato de que a vida do crente, ela é uma vida vitoriosa. Paulo, ele fez uma análise do que é viver com Cristo e ele conclui dizendo: eu agradeço a Deus, porque em Cristo nós somos vitoriosos. E queridos e amados irmãos, a vida vitoriosa, ela não é um mito. A vida vitoriosa não é um sofisma religioso. A vida vitoriosa não é uma utopia. A vida vitoriosa é uma experiência real, garantida pelas Escrituras Sagradas. A palavra vitória é uma palavra que vem de uma raiz etimológica do latim victor, que é oriundo do verbo vincere, e o verbo vincere significa dominar, vencer. No sentido empírico, vitória é o resultado positivo que alguém alcançou ou alcança de forma direta ou indiretamente após o final de uma batalha, de uma luta. De maneira particular, dentro de uma visão particular, vitorioso é a pessoa que vence ou domina o seu oponente ou a dificuldade que estava atravessando. A vida vitoriosa, ela é caracterizada na Bíblia pela experiência plena e contínua de superação transcircunstanciais. Observe de que a Bíblia dá apoio para este pensamento. Quando lemos Romanos capítulo 8, versículo 37, Paulo faz um catálogo de situações, de circunstâncias, de coisas, de pessoas, de fatores que cercam o crente adversamente, de maneira adversária, mas Paulo conclui, diante de todo esse desfecho que ele relata, de tantas coisas adversas, de tantas coisas contrárias à expectativa do crente, que pode vir ao crente, ele conclui dizendo que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E Paulo relaciona ali desde os problemas embaixo. Ele diz que nem a profundidade, nem a altura, nem o presente, nem o porvir. E ele resume dizendo: e nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Ele não diz que seremos, ele não diz que fomos, ele diz que somos, porque a vitória do crente é uma constância.
É uma vitória constante, todos os dias. Na primeira carta, ou melhor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14, ele diz: mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Ele não diz que é de vez em quando. A vitória do crente não é uma vitória temporária, ela é uma vitória permanente. Se o crente permanece firme, então ele continua sendo vitorioso, porque Paulo diz em um ato de ação de graça, mais uma vez, mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Interessante, se Cristo, ele sempre nos faz triunfar, significa que sempre vai haver batalhas, sempre vai haver lutas, sempre acontecerão situações adversas na vida de um crente, mas a garantia estará aqui. As lutas podem ser constantes, frequentes, mas a vitória também. A vitória é certa, porque a garantia está na palavra de Deus. Claro que é lógico dizer que toda vitória, ela é precedida por algum tipo de luta. No aspecto espiritual, o crente, ele luta com o objetivo de se manter no pódio da vitória, do que propriamente conquistá-lo. A gente não luta para conquistar um pódio de vitória, porque Cristo já conquistou o pódio para nós na cruz do Calvário, mas Ele nos dá as ferramentas, Ele nos dá os recursos para que possamos nos mantermos nesse pódio de vitória, nesta posição de vitória. E queridos, existem pelo menos 2 tipos de vitórias reveladas na Bíblia, em que o crente, ele se enquadra, em que o crente se encaixa, em que a vida do crente está relacionada a esses tipos de vitória. O primeiro desse tipo de vitória é a vitória como resultado de uma ação divina. E essa ação divina é uma ação dadivosa, ou seja, uma ação dadivosa. O primeiro tipo de vitória é uma vitória que está relacionada a uma ação dadivosa. E o que isto quer dizer, irmão Elmi? Isto quer dizer que existe vitória que acontece quando eu desfruto de algo que alguém conquistou por mim. Vitória que eu usufruo, não porque eu lutei, não porque eu fiz alguma coisa, mas porque alguém fez e garantiu por mim esta vitória. Você sabia que existem lutas espirituais que Deus assume completamente a batalha e garante os resultados dela? Há muitos textos na Bíblia. Eu quero citar apenas 2 experiências. A primeira experiência está em Êxodo capítulo 14, versículo 14. Creio que você já leu esta passagem bíblica, quando Israel acabara de sair do Egito, de sair do cativeiro egípcio. E diz a Bíblia que quando eles caminhavam em direção ao lugar que Deus determinara para receber adoração, eles se viram encurralados diante do Mar Vermelho, diante da pressão que Faraó ele fazia com o seu exército em perseguição. E a Bíblia diz que quando os filhos de Israel levantaram os olhos e viram que o exército de Faraó, ele vinha em perseguição, eles temeram, se desesperaram, gritaram. E amados, não foi fácil aquele momento para Moisés. Ainda que já havia um histórico de experiências vitoriosas com as pragas que vieram para o Egito, que para Israel não deixou de ser, não foi praga, foram milagres e providências de Deus para os libertar daquele cativeiro. E queridos, quando o povo viu aquela cena, Israel diante do Mar Vermelho, Faraó vindo em perseguição, preparadíssimo belicamente falando, o povo se desesperou. E o que foi que aconteceu? Nesta hora se levantou um líder, porque sempre em momentos de crise, Deus conta com um líder para se levantar. E foi neste momento que Moisés se levantou.
Não sei em que posição ele ficou, se ele subiu um monte, se ele subiu uma pedra, sobre uma pedra. Eu sei que ele falou a todo o povo, de forma que a grande maioria lhe ouviram. E Moisés disse ao povo: não temais, vede o livramento do Senhor. Os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. E sabe o que é que Moisés diz? Pegue sua arma. Não, Moisés disse: o Senhor pelejará por vós, e vocês ficarão pasmos, calados, boquiabertos. O que é que Moisés estava dizendo? Nesta peleja, o Senhor assume completamente a luta e garante totalmente os resultados. Então veja que esta vitória que Israel experimentou sem reagir ao inimigo, experimentou sem levantar uma espada contra o inimigo, sem jogar uma flecha, sem atirar uma flecha, sem enviar nenhuma lança. Eles simplesmente caminharam e Deus se encarregou de quebrar os carros, de parar aquele exército e afogá-los no mar. Amados, a Bíblia fala não somente dessa vitória que Deus assumiu completamente, mas fala em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14 ao 17, que Josafá passou por uma experiência semelhante. Quando Josafá estava no seu reino, veio uma notícia, porque má notícia é coisa triste, ela é desesperadora, ela pode desestabilizar as pessoas. Quem sabe você está passando por uma situação assim. Estava no seu lugar tão calmo, em paz, e chegou uma má notícia para você, assim como chegou para Josafá. E a Bíblia diz que Josafá estava lá, de repente chegou alguém e disse assim: vem aí uma grande multidão contra ti. Os moradores da montanha de Seir, os moabitas e amonitas se uniram contra ti. Não há nenhum registro de que Josafá provocou aquela guerra. Foram eles que se uniram contra Josafá. Mas Josafá tomou uma atitude. Ele teve uma atitude muito extraordinária. Josafá convocou o povo para buscar ao Senhor. E diz a Bíblia que quando todos buscavam ao Senhor, o Espírito do Senhor veio sobre um jovem chamado Jaaziel. E Jaaziel pôs-se de pé no meio da multidão e deu a palavra do Senhor a Josafá e a todos os moradores de Jerusalém. E as palavras de Jaaziel foram estas: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, parai. O que é que Deus estava dizendo? Eu assumo a batalha, eu garanto a vitória, vocês não têm que fazer nada a não ser me obedecer e ficar parado. Observe de que tem coisas que Deus assume. Talvez você esteja atravessando um momento de luta na sua vida, e eu estou aqui como servo do Senhor, através da palavra, como profeta de Deus para a sua vida, e eu quero lhe dizer que Deus assumirá toda a situação, e Ele lhe garante a vitória neste momento. Levante o seu ânimo, erga-se, não se entregue, não se renda. Deus está falando contigo agora. Parai, veja o livramento do Senhor. Quantas das vezes o Senhor, Ele tem te decepcionado? Quantas das vezes o Senhor tem falhado contigo? Quantas das vezes o Senhor, Ele te enganou, Ele mentiu para você? Querido, querida, levanta a cabeça. A palavra de Deus está nos dizendo que existe vitória, que Deus assume completamente a batalha e garante totalmente os seus resultados. Mas não para por aí. A Bíblia nos fala de que, além de vitória que vem como dádiva de Deus, aquela vitória que você não faz praticamente nada, Deus assume totalmente as rédeas da situação, Deus segura. Existem vitórias que ela já tem um caráter totalmente diferente destas. São vitórias que vêm como resultado de uma interação divina humana. Quando Deus trabalha e o homem também faz a sua parte.
E a Bíblia fala desse tipo de vitória. Em Josué capítulo 1, versículo 5 ao 9, o Senhor disse a Josué que ninguém poderia se suster, ninguém poderia permanecer firme diante de Josué. Ninguém poderia resistir a Josué. E o Senhor ainda disse a Josué: onde pisar a planta do teu pé, a terra é tua. Deus estabelece até um limite, dizendo: desde tal território até tal território, eu, o Senhor, te dou. Eu, o Senhor, te entrego. E queridos, Josué recebeu a promessa de levar adiante o povo de Israel. Moisés parou no meio do caminho porque chegou o seu limite. Todo crente tem o seu limite, toda liderança tem o seu limite. Eu sei que chegará um momento que eu não vou poder mais continuar pregando, vou chegar ao meu limite físico, mas eu sei que há uma geração que vem depois de nós que levará adiante, se a trombeta não tocar no tempo da minha dispensação, da minha geração. E Moisés chegou ao seu limite, mas Deus já havia preparado Josué, porque não existe pessoas insubstituíveis na obra do Senhor. Deus preparou Josué, e quando Deus prepara Josué, Deus dá a Josué as mesmas promessas que ele fez a Moisés, dizendo: eu serei contigo, eu vencerei os teus adversários, eu garanto a vitória em tua vida, em tua jornada. Deus fez essas mesmas promessas, promessas de caráter igual havia feito para Moisés. E amados, Josué recebeu a promessa, mas observe que no versículo de número 6, o Senhor, ele diz: agora, Josué, esforça-te, esforça-te. O que é que Deus está dizendo? Eu garanto a vitória, mas você tem que fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Em Juízes capítulo 6, versículo 14 ao 16, Deus tratou de algumas promessas com Gideão da mesma forma. Gideão teve que fazer a parte dele. Às vezes tem pessoas que querem responsabilizar Deus em toda circunstância, em toda situação. Deus vai resolver por mim, Deus vai resolver por mim, Deus vai me dar vitória. Sim, eu já disse aqui que há batalhas que Deus assume completamente e garante totalmente os resultados. Mas existem batalhas, queridos, que Deus divide conosco. O resultado depende de uma interação. Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte. Eu não esqueço de uma experiência que tive. Quando orando a Deus, eu pedi a Deus, eu disse a Deus: Senhor, tira de mim o que não te agrada. Parece que esta oração é comum a todos os crentes. Parece que todos os crentes já oraram assim, dizendo: Senhor, tira de mim o que não te agrada. E eu me lembro de uma vez que quando jovem eu orava e dizia isso: Senhor, tira de mim o que não te agrada. Deus me disse: tire você. E eu disse: como tire você? Tire para eu tirar de mim, eu já estou pedindo socorro a ti. E Deus disse: é você que tem que tirar. Eu digo o que eu não me agrado e você é quem remove do seu coração. E Deus me deu esclarecimento. Deus me falava dizendo: não sou eu que vou desligar a televisão, o controle da TV está na sua mão. Não sou eu que vou operar no celular, no tablet, no computador, é você. Então você é quem tem que fazer a sua parte. Tem pessoas que às vezes caem em fraquezas e quer que Deus, ele assuma total responsabilidade para mudar aquele quadro de fraquezas espirituais. Não, existem coisas que Deus vai e resolve, mas tem coisa, querido, que é você que tem que resolver, é você que tem que policiar-se. Sou eu que tenho que me policiar. Amém, amados? Sou eu que tenho
que vigiar, sou eu que tenho que ter mais cuidado, sou eu que tenho que selecionar minhas amizades, sou eu que tenho que filtrar as coisas que vão entrar no meu coração. O tablet está na minha mão, Deus não vai vir aqui desligar o tablet, Ele me deu a palavra dele, me dirigindo o que é certo e o que é errado. Então, Deus faz a parte dele orientando, eu faço a minha parte, me prevenindo, fugindo, me disciplinando, me doutrinando, porque a Bíblia diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Querido, que esta reflexão possa despertar o seu coração neste momento, e você venha compreender que, independentemente de qual seja a batalha, a vitória é certa. A vitória é certa porque existem batalhas que Deus assumirá totalmente e garantirá completamente os resultados. E a vitória é certa porque eu sei que Deus vai te dar graça, vai te dar força, e Ele te preparou para este momento, ouvir esta singela palavra, despertar o teu coração, para que você reaja diante desta situação e faça a sua parte. Faça a sua parte, façamos a nossa parte, porque Deus já tem garantido a dele. Deus quer que eu seja vitorioso, Deus quer que você seja vitorioso, e Ele está nos instruindo pela sua palavra, que em Cristo somos mais do que vencedores. Deus te abençoe, querido. Eu quero encerrar essa reflexão agradecendo por você. Onde você estiver, dobra o seu joelho, eu vou orar por ti, não importa em que situação você se encontre. Evangelista, eu já caí, essa palavra já veio tarde. Não veio, se chegou agora é porque Deus, Ele quer encontrar-se contigo agora aí onde você está, Ele quer te levantar. Há um abismo maior para te destruir, e Deus chegou para te guardar desse abismo. Ele quer te livrar. Essa mensagem, ela tem duas finalidades, preventiva e corretiva. Ela pode, para alguns, estar prevenindo, e para outros, corrigindo, para que ele desperte e volte ao caminho de vitória espiritual. Eu quero orar por você. Vamos estar orando pelos projetos da AD Seara, orando pelo pastor Hélio, pelos trabalhos desta igreja. Deus está fazendo coisas grandes. Deus está fazendo coisa linda nesta AD Seara. São testemunho. Ainda somos uma criança como igreja. Estamos começando, mas os testemunhos são extraordinários da parte de Deus. Então, ore comigo nesse instante. Querido Deus, eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que eu te agradeço por esta singela palavra que tu tens dado para dirigir o nosso coração. Ó Deus, guarda-nos diante das batalhas espirituais, orienta-nos diante dos ataques, das estratégias do inimigo, de como podemos reagir, de como podemos lutar e vencer cada batalha. Senhor, levanta teu filho, tua filha que estará aí clamando pelo teu socorro. Tu és socorro presente na hora da angústia. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, estende as tuas mãos agora, renova teu filho, batiza com o Espírito Santo, dê a ele direção e renovação espiritual para erguer a sua cabeça e levantar-se e caminhar em direção ao alvo que é Cristo e que é os céus. Ó Deus, abençoe o pastor Hélio mais e mais, abençoe a AD Seara, os projetos, dá-nos almas, Senhor, dá-nos vidas, em nome de Jesus. Amém.